Boa tarde, coisa boa estarmos aqui entre amigos e pela primeira vez recebendo todo esse time juntos. Temos aqui o prazer hoje, aqui na MetaLife, estar recebendo o time da TC Pilates, Jay Gurak, Vivi Valles. Estamos aqui com o Paulo, sócio da MetaLife, meu parceiro e companheiro de companhia. Nosso José Elias Proença, o grande mestre nosso de todos aqui e que procura sempre trazer uma boa pitada de bom senso e conhecimento a todos, tá? Então é um prazer estar com esse time aqui. O intuito dessa reunião é colocar as possibilidades e as coisas boas que já surgiram há um bom tempo, né? Mas que agora está com mais clareza entre o Pilates, Garuda, que as meninas aqui são aficionadas e grandes propagadoras no Brasil, e eu acho que nada melhor que um bate-papo para a gente fazer uma coisa mais apanhada e as pessoas começarem a entender mais sobre o método e a forma como isso pode ser complementar ao Pilates, tá? Então são coisas que não se conflitam, ao contrário, podem se complementar e se ajudar. Então, por favor, vamos começar agora. Acho que a palavra com o nosso mestre aqui, para ele começar a introduzir uma conversa boa. Bom, obrigado pela presença de todos, pela minha também, né? Principalmente. É um prazer assim, né, a gente desenvolver um bate-papo, né, dentro de uma característica assim, de transitar pelas abordagens corporais, tão importante para a saúde das pessoas, né? E cada vez mais aparecendo mais propostas e fortalecendo o compromisso da MetaLife, que é levar a qualidade de vida, levar a saúde para as pessoas, né? E assim, no trânsito das informações que a gente tem, eu tenho uma curiosidade com relação a vocês dois, né? São 3 temas que caminham juntos, que eu sei que vocês fazem parte: Pilates, Garuda, lá na casinha TC Pilates, né? TC Pilates, né? E MetaLife, né? Então assim, como que é essa história, como que isso se tornou presente na vida de vocês? Eu estou perguntando porque eu sei muito pouco, gostaria de saber mais. Eu particularmente, não sei o João e o Paulo quanto sabem. Muito curioso. Bom, a gente tem uma história de trabalhar bastante tempo já com o método. Eu, por exemplo, meu primeiro curso foi em 98. Então, de 98 agora, estamos nesse exato momento gravando esse material em abril de 2024. É uma larga história, né? E em torno de 2011, a gente descobriu o Pilates em grupo, que é esse trabalho com uma sala, com vários reformers iguais. Mas naquela época, a nossa condição financeira, né, Vivi? A gente já estava trabalhando com Pilates, nesse modelo de circuito que a maior parte das pessoas no Brasil ainda trabalham, e a gente não tinha recursos para montar um espaço do jeito que a gente queria. E daí a gente bateu na porta da MetaLife e, de uma forma muito generosa, eles ajudaram a fazer a gente construir o primeiro estúdio, que foi em 2012. Me corrija se eu estou errada. E 2014, desculpa. 2014? Nas Perdizes, não? Não, foi em Santana. O primeiro estúdio com máquinas iguais. Então, essa nossa amizade, essa trajetória TC Pilates e MetaLife, eu diria que se a MetaLife não tivesse apoiado a gente naquele momento, talvez a nossa história teria sido muito diferente até hoje. Então, a gente tem muita gratidão por ter tido esse apoio, que começou, não exatamente, eles só conheceram a gente porque em 2011, né, a gente trouxe o Garuda para o Brasil e eles apoiaram também. Então é uma história que vai se cruzando assim, e aqui dentro da MetaLife a gente sempre encontrou um espaço para conversas interessantes, de apoio, de divulgação, e estudiosas e muito criteriosas, como a gente sempre foi. Aqui a gente achou esse apoio legal, né? Eu esqueci de algum detalhe? Não, acho que é isso. Bom, agradecer rapidinho a oportunidade dessa conversa. E Zé, eu acho que tem uma familiaridade com a MetaLife e a TC Pilates, que é esse
olhar para essa origem, né, do método Pilates com muito respeito e a toda a sua essência e preservar isso, mas também não deixar de olhar para o que está acontecendo, não só no mundo do movimento, mas na vida das pessoas. Sim. E como a gente pode melhorar a vida das pessoas através das ferramentas que a gente tem. Então esse encontro Garuda, TC Pilates e Metalife, ele aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então foi nesse primeiro ano onde a gente organizou um congresso e a Metalife apoiou e que trouxe toda essa possibilidade de apresentar para o mercado. Não sei se pela primeira vez, mas foi um evento muito marcante, onde várias linhas de Pilates se apresentaram, várias escolas, e o Garuda estava lá, né? Então a gente olhou para aquilo e entendeu que era uma forma de você dar continuidade às necessidades do corpo, né? Depois do trabalho que a gente já faz com o Pilates. Então eu vejo muito esse nosso lugar de intersecção, assim, de preservar, mas não deixar de olhar para aquilo que a gente pode oferecer de melhor para as pessoas, né, em relação à saúde, ao bem-estar. O João e o Paulo lembram desse movimento, dessa história? Sim, na realidade eu ainda não estava inteiramente na Metalife, eu tinha outros negócios, mas sempre fui acionista da Metalife, e o Paulo acompanhou mais de perto todo esse movimento com as meninas e acompanhava, sabendo o que estava acontecendo, a gente trocava ideia e tal, mas é muito bom a gente sentir que as coisas vão evoluindo e você de alguma forma participou da concepção de alguma coisa, né, do início. E dessas meninas não tem nem o que falar, são guerreiras, pessoas que se enfronharam com muita dedicação ao Pilates. Temos grande, imenso orgulho de poder dizer que elas estão conosco aí na marca, são embaixadoras da Metalife, e isso nos traz muita felicidade em saber que você está com uma maneira de mostrar sua marca com gente realmente que tem conteúdo e gente que tem algo a entregar, entendeu? Com a história que elas já têm de trabalho sério. Então é muito legal. Agora seria bom o Paulo relembrar os momentos dessa que participou diretamente. Então, foi esses momentos, né? Eu lembro um momento que a gente até trabalhou mais próximo, assim, até foi um produto que a gente tentou desenvolver junto, né? E tá lá, tá guardadinho lá. Eu acho que vai ter o momento dele vir pro mercado, é uma tendência, né, que a gente vê internacional. E foi bem bacana, assim, né? A competência delas, assim, é inquestionável, né? E são só momentos bons, assim, que a gente realmente passou juntos, né? Deixa eu fazer uma observação. Tem uma coisa muito especial que as meninas conseguem fazer, é que elas estão com todo o preparo delas, toda a montagem desse conhecimento e tal, e elas conseguiram uma coisa fantástica, que é usar o nosso aparelho com poucas modificações para servi-las quando nesse momento ainda não possui uma coisa específica do Garuda. A gente tem orgulho de estar ajudando nesse processo, que isso tem acontecido. A gente tem falado muito com elas, principalmente com a G, a gente está sempre trocando ideia, e é muito legal a forma criativa também que elas desenvolvem nesse tipo de processo, e a gente tem muito orgulho de poder ajudá-las de alguma forma. Como que é isso? Como que é a semelhança do equipamento do Pilates com as propostas e os passos metodológicos do Garuda? O Garuda, acho que assim como o Pilates, ele nasceu primeiramente de um trabalho solo também. Sim. E depois ele foi evoluindo. Ele é um método vivo, porque o James da Silva está aí, continua pensando e trazendo para a gente novas propostas e aprofundando cada vez mais. E as máquinas que ele criou, eu poderia dizer que é como se fosse um híbrido entre as máquinas do Pilates. Então elas têm uma semelhança no sentido de parece, por exemplo, uma das máquinas que se chama Aparatos, ela parece um reformer dentro de um Cadillac com um pedal da chair, né? Então você vê ali a essência do Pilates, com algumas diferenças de tamanho, direção de molas, roldanas, né, que possibilitam algumas amplitudes
que o Garuda propõe na nossa prática. Mas desde sempre, né, desde que o James esteve aqui e trabalhou nas máquinas da Metalife desde o início, ele sempre trouxe para a gente esse olhar, como um mestre que a gente acompanha há muito tempo, de vamos sempre olhar para aquilo que nós temos no momento e vamos fazer o nosso melhor. Então ele sempre mostrou para a gente como que as máquinas da Metalife poderiam nos servir de muita, né, de muita riqueza para a gente trabalhar o repertório. Então a gente começou, tudo que a gente aprendia com ele, a gente já reproduzia com as máquinas que a gente tem aqui e funciona super bem. Então a gente conseguiu manter o trabalho do Garuda vivo até hoje, não só com a parte de solo, mas equipamentos, graças também à característica que a máquina da Metalife traz, que ao meu ver é uma das máquinas que mais... ela é democrática, né? Ela tem um tamanho que é para todo mundo, ela tem possibilidades de mola que você adequa para todo mundo, então tem esse olhar de inovação, da modernidade, mas que eu vejo que atende o corpo das pessoas de hoje. Então você consegue trazer essa semelhança do Garuda para as máquinas com facilidade. Gê, você quer complementar? Talvez valha a gente falar, talvez você que está assistindo, nos ouvindo, não saiba o que é Garuda, né? Então, Pilates já é uma palavra que a maior parte das pessoas em qualquer roda, se você falar trabalho com Pilates, já vem uma imagem na cabeça. A Garuda é algo que a gente ainda está explicando, porque é um trabalho de formiguinha que está aqui no Brasil há alguns anos, mas ainda atinge um público pequeno, mas que tem aumentado dia a dia, né? E é por isso que a gente conseguiu alguns parceiros maravilhosos. A gente tem, por exemplo, o SESC, que tem abraçado a ideia e levado aulas de Garuda, os próprios eventos, né, que tem nos convidado, e a gente tem ampliado cada vez mais e estamos numa fase precisando de novos professores para trabalhar, porque existe uma demanda, uma necessidade de pedidos e muitas cidades que ainda não têm essa modalidade. Mas Garuda é um método de condicionamento físico que tem inspiração no Pilates, no Yoga, na dança. Por que Garuda? É o nome de uma ave e tem a ver com a mitologia indiana. É uma ave que ela, ao voar e pousar em alguns lugares, ela se transforma para ajudar, ou para se proteger, ou ela se transforma para... Ela, tipo, a história vem de algumas... esqueci agora a palavra, assim... umas histórias indianas, uns textos antigos. E Vishnu, por exemplo, já voou no Garuda quando ele precisou sair no meio de uma guerra lá e ganhar forças, assim. Então tem toda uma ligação com a Índia, que é a terra natal do James da Silva, que vocês já citaram, né? Ele vem lá de uma região da Índia, onde nós acabamos de volta, né? Inclusive passando por um período de estudos lá. Mas retomando, interrompi a hora que você estava falando dos equipamentos, aonde praticar. E daí, até um pouco tempo atrás, a gente estava trabalhando só no solo. No solo, com o rolo do Pilates, com a cadeira. Mas agora, cada vez mais, a gente tem usado as máquinas e tendo uma resposta super positiva. E o que eu acho interessante é porque não precisa comprar mais nada, assim. Você é professor, você tem um estúdio de Pilates, você pode estudar e começar a usar as ferramentas do Garuda, que é um trabalho ele é tridimensional, então ele traz muitos conceitos que agora são muito modernos. E quando a gente fala assim, né, que é um método super contemporâneo e moderno, é porque a gente está falando de colocar trabalho de fáscia, de biotensegridade, super necessário para a gente diminuir dores nas pessoas, para a gente trabalhar aliviando tensões e compensações do corpo, que para mim é o principal, assim, o que eu mais gosto do método, é essa possibilidade. Vocês tocaram em dois pontos, né? Que mesmo o Pilates, quando ele escreve, praticamente a única publicação dele, né? O Retorno à Contrologia, e ele caracteriza a população daquela época com as necessidades de descomplicar os gestos, né? Porque tinha certas necessidades ambientais que a pessoa criava tensão, criava alguma reação, e a Viva mesmo colocou ajustado ao seu devido tempo. Hoje, por exemplo, né, é um elemento útil, mas a maioria de nós está assim.
né? Então, o gesto de estar enrolado para frente, o gesto de precisar a extensibilidade da coluna, onde geram, acontecem essas respostas dolorosas, né? Por um gesto condicionado, né? E a proposta assim, né, que vem do Pilates, e pelo que vocês estão colocando, é do Garuda também, seria descomplicar esse gesto para apresentar as propostas, né, mais para a saúde, né, que é o grande propósito do Mental Life também. Né? Quando você entra aqui, né, a primeira frase que a gente vê é a proposta da saúde, né, de descomplicar o gesto e apresentar uma proposta que leve mais à saúde. Transitamos por esse caminho, as duas colocaram. Exatamente, E o Garuda, enquanto método, ele nos foi ensinado, e é assim que a gente é treinado também para passar ele adiante, a ensinar de uma forma simples, né? Então a gente usa muito o próprio corpo como ferramenta de ensino, porque dentro da metodologia a gente trabalha muito, como eu já disse, em movimentos multidirecionais, mas a combinação de angulações e movimento combinado do corpo todo, né? Não em uma única direção, mas múltiplas direções. Então a gente vai resgatando possibilidades do corpo que tanto a vida cotidiana nos inibe e muitas vezes até o histórico das pessoas com o movimento já inibe, porque a pessoa de repente já ouviu algumas coisas de não faça isso, não faça aquilo e vai perdendo essa funcionalidade, né? Ou vai tendo até medo de se movimentar. E o Garuda, ele resgata muito isso. Então a gente usa o nosso próprio corpo como uma ferramenta, como uma desconstrução, mas fazer com que as pessoas investiguem o próprio movimento. Então dentro do Garuda a gente tem 3 palavras que são base para a nossa metodologia, que é a atenção, que é fazer atento, fazer presente, e quem dá isso muito é o fluxo do trabalho. Então não pensa muito, vamos fazer. Sim. Para de pensar e faz, né? Para a gente conseguir deixar a inteligência do corpo se manifestar. Então, atenção, percepção e a investigação. Então, a gente propõe uma investigação para o aluno, para que ele encontre os caminhos dele, né? Porque ele encontre a arquitetura do movimento dele. Então, o James também traz essa frase pra gente. Cada corpo tem a sua arquitetura e a gente deve respeitar essa arquitetura e a forma como ela vai ser utilizada no movimento. É mais ou menos isso o caminho. Eu coloco isso dentro de uma situação bem complexa, né, para poder atuar enquanto profissional. Né? O Pilates, por exemplo, organizou no sistema básico, intermediário, e como as pessoas podem transitar no sistema, e colocando sempre, eu levanto essa questão, que vocês transitam na área de Pilates e do Garuda. Né? Como o Pilates, né, procure trabalhando e remetendo a pessoa aonde ela pode chegar, né, o Garuda também apresenta uma hierarquização dessa natureza. Né, eu posso visualizar, hoje eu não sei o que é Garuda, né, mas vou subir no Reformer, por exemplo, e vou conseguir estabelecendo passos, né, do fácil para o difícil, ou do simples para o complexo. Eu estou colocando tudo isso daí porque tudo isso é processamento neural, né? Por isso é a questão. Pode sim. E eu acho que uma das belezas que deve aparecer na aula de Pilates e deve aparecer no Garuda é a educação somática. É a pessoa estar percebendo o que ela faz, ela está sentindo, e daí a gente trazer essa leitura. Que eu brinco muito para os meus clientes e falo assim que a partir do momento que eles ganharem essa percepção, a vida deles vai ser transformada, porque se ele passa num médico, ele vai conseguir descrever, inclusive se ele está indo por uma dor, melhor essa dor pelo conhecimento corporal que ele tem. Então a gente deixa de ser enganado, assim, você não vai mais permitir que um profissional leviano ou incompetente te atenda. Que você vai ficar muito mais rigoroso, que você se conhece mais. É como se a gente virasse CEO da nossa própria saúde. E isso é um papel que não dá para você confiar e colocar na mão das outras pessoas. Isso passa por desconstrução de hábitos e malefícios que a pessoa tem e que faz com que às vezes ela faça coisas repetitivas que não são adequadas, e ela desconstruir esses hábitos, essas coisas adquiridas,
que às vezes impedem a evolução do bom tratamento do Pilates, da ação do garoto. João. O exemplo que o Zé deu da cabeça inclinada para frente olhando o celular, a partir do momento que ele ganha mais consciência, ele vai perceber que a hora que o pescoço começou a doer, ele já larga um pouco o celular. E pode ser um pequeno alongamento, pode ser um processo de desconto. Tem um alarmezinho que já pode ocupar. O problema é a gente ficar anestesiado e não se perceber. Não perceber enquanto corpo, como estrutura, não se perceber enquanto desenvolvimento de tônus. Então, a gente trabalha para que essa consciência, lá no tapetinho, em cima do reformer, apareça em aula. Mas o ideal é que ela extrapole isso e que ela te acompanhe o tempo todo. Na hora que você deitar na cama e você perceber que você está deitando tenso, seja por uma ansiedade de alguma coisa que você tem que resolver, mas naquele momento você ganha consciência e você relaxa o corpo e tem uma noite melhor de sono. E daí, lembrando de novo, né? Somos o CEO da nossa própria saúde. Adorei CEO da sua saúde, adorei isso daí. É muito legal. Para levar isso para sua vida. Você dá uma e independência espetacular. Isso, muito isso bom. é fundamental no dia de hoje, porque existem profissionais bons e existem profissionais levianos. E a gente tem que se responsabilizar e aprender a encontrar onde é que estão esses profissionais que vão dar o maior suporte pra gente. Como é que eu faço para ser um profissional bom em garoto? O James, ele desenvolveu o método. O James, ele foi bailarino profissional, coreógrafo, e ele tem lesões a serem administradas por conta da performance que ele sempre exigiu do corpo. E o método, ele surgiu a partir disso, da necessidade dele de se tratar, de se recuperar. Então, ele foi trazendo todas as experiências que ele já tinha de movimento e encontrou esse caminho, né? E aí, quando você perguntou desse nível do simples para o complexo, uma das coisas que eu acho mais incríveis no Garuda, que possibilita a completa meditação em movimento, é que a gente constrói um movimento coreografado, sem música. Então ele vem de um movimento super simples e ele pode evoluir para coreografias e direções mais complexas. Até onde você vai depende do teu público, depende do dia de hoje, depende daquilo que você quer propor. Mas você consegue trabalhar desde o público que tem limitações importantes, com coreografias menores, com amplitudes menores, ou você pode ir para, de repente, trabalhar com performance, com uma personalização. E aí você completa isso, você completa a sequência, porque a sequência ela é fluida, ela se costura, ela é quase como uma coreografia mesmo, uma dança, né? Então você consegue trabalhar. E ele criou, dentro do método, por exemplo, nós temos o Garuda Dara, que é sentado numa cadeira, inspirado na mãe dele, que é uma senhora de 80 anos hoje, a gente teve o prazer de conhecê-la, que já tem um sobrepeso, então não senta no chão, né? Tem dificuldade, então criou uma metodologia para atender esse público especialmente, mas a gente adora, porque o Dara, enfim, ele tem inspiração no entorno dele. Em torno dele, então ele tem esse olhar da observação, como o Joseph Pilates também tinha, e olhava e aí entendia as necessidades para desenvolver a ferramenta, ele também traz isso. Olha o social, o ambiente, né? E uma maravilha que eu acho que a gente tem o prazer de poder viver é estar ao lado de uma mente que criou uma metodologia, como eu gostaria de ter estado ao lado do Joseph. Eu estive ao lado de pessoas que estiveram com ele, mas não com ele. Mas é ver justamente a essência e a filosofia viva do método. Então, com o James, a gente vivencia muito essa questão da filosofia daquele método. Então, você tem um método, você tem uma ferramenta, mas você você respira a meditação em movimento, o cuidado com a alimentação, como a Gê trouxe, esses sinais de o que você está fazendo com a tua saúde. E aí você tem aquela ferramenta para contribuir. Energizar na fonte. Exatamente. E isso eu acho que é uma questão que a gente, enquanto também profissionais de Pilates, a gente tem que resgatar. A gente tem o livro do Joseph, onde ele ensina tudo aquilo. A gente tem que passar essa informação para os nossos alunos também, né? A respiração como uma dúvida interna, né? O que você está dormindo, o que você está comendo, o que você pensa, o que você fala. Então eu acho que isso é muito, muito parecido com o que o Joseph deixou pra gente e como a gente vive hoje com o Garuda, com o James aqui. Assim, eu fiquei lembrando, né, de uma passagem nossa, né? Quando nós voltamos de Londres, vocês me convidaram para um bate-papo online, né? E daí que
foi a primeira vez que eu ouvi o termo. Vocês falaram que aprofundaram mais o conhecimento, a proposta do Garuda em 2011? Não, antes disso. Não, em 2011 a gente conheceu o método Garuda. Em 2012 nós o trouxemos para cá para dar as primeiras formações através de nós. E desde 2012 a gente vem se formando com ele todos os anos. É mais para me localizar temporalmente, porque a gente conversou quando a gente voltou de Londres, acho que 2013, por aí. Né, já estava presente em Garuda. E eu fui ver, e esse termo que você acabou de colocar, Dara, né, que significa assim, um fluxo constante. Né? Daí que eu comecei, hoje quando encontrei você, eu falei, ó, eu te conheço, não sei se você me conhece assim fisicamente. Que honra, né? É de ver as aulas, né? Porque Sim. eu acho assim, quando vocês estão ministrando a aula, também vocês estão em fluxo constante. Não é assim só para quem pratica. Né? E é uma coisa que também eu vejo que é a presença nossa no Pilates. Né? Quando a gente está lá, né, e vai no footwork, né, e vai, e volta, a gente dança junto. Né? Então, que eu acho assim, que são padrões desses métodos onde o professor está junto. Né? E eu considero isso, quando eu pergunto como eu faço para ser professor, né? Porque eu ministro Pilates, eu trabalho com as meninas da seleção com Pilates, agora, graças ao desafio aqui da MetaLife, ele está levando para a área escolar também. Né? E eu estou vendo que os professores também vão mudando esse comportamento. Eles começam a utilizar um Dara, vamos chamar de Dara Pilates, que isso existe. É um fluxo constante, né? Eu vou lá para as aulas, eles estão lá fazendo e demonstrando. Então, a importância do desenvolvimento do método está muito vinculado a quem ensina realmente. E por isso que, reforçando o que você colocou, né, tem que passar pela sua sensorialidade. Não é passar pela sua cognição. Então, você tem que praticar o método. E, claro, né, partindo de vocês, eu fui ver o James, né? Ele dança com as pessoas, né? Daí eu falei, de onde será que vem isso? Agora que você falou, né? Ele veio da dança. E vocês, de onde? Eu vim da dança, depois entrou a educação física, o yoga entrou junto, e daí, de repente, eu achei um método que trazia todas essas coisas, o Pilates, a dança, o movimento. E quando você fala ele dança, a gente percebe que ele dança com o corpo, mas ele dança com a voz também. Então a voz aumenta, diminui, ela dá cadência. A gente não tem necessidade de usar música, mas todas as nossas ferramentas corporais, sejam gestos, caminham para orquestrar uma coreografia. Essa aula. E é diferente, né, Zé? Eu sempre brinco que a verdade, ela brilha nos olhos, assim, e você vê um professor quando ele está envolvido ou não, dando aula, assim. Às vezes a pessoa pode até não ter uma condição física no momento, ela precisa ficar sentada naquele momento, mas o jeito que ela usa o corpo, a voz, a gente consegue ver o envolvimento, e é muito mais gostoso de fazer uma prática quando alguém está envolvido. Uma conversa mais gostosa, né? Sim. Conversar com quem está ouvindo a gente é muito mais gostoso do que alguém que está, tô te ouvindo e está mexendo no celular. Interrupção. E a questão de você estimular, você ser verdadeiramente um facilitador daquele processo. Sim. E não um julgador de tá certo, tá errado, eu quero um pouco mais, um pouco menos. Como que você usa isso, assim, né? Essa motivação, não, você pode um pouco mais, mas dá liberdade para o corpo mexer e entender aquilo como, né, uma experiência, e toda experiência como válida, né? Eu vim da educação física. Eu fui fazer educação física, eu já sabia que eu queria me formar em educação física desde pequenininha, que eu admirava os meus professores de educação física escolar. Mas eu tinha muita dificuldade respiratória, que eu fui diagnosticada com asma desde bebê. Então eu ia para aula de educação física feliz, dava 15 minutos, eu já estava em crise, mas eu continuava porque aquilo para mim era o melhor momento do dia, assim. E aí foi no Pilates, que eu, depois eu fui fazer a faculdade, mas foi quando eu conheci o Pilates que eu respirei, que eu conheci a verdadeira respiração. E aquilo pra mim foi, assim, muito mais do que só uma ferramenta, porque foi uma quebra de bloqueio de vida. Pra quem não respirou a infância e a adolescência direito, pra mim foi meu pulmão, olha o que ele faz, né? Então o Pilates me trouxe esse lugar
E me trouxe também um lugar de potencialidades, porque eu nunca fui assim a melhor, tipo, eu nunca tive um esporte, eu nunca fui dançar, então, mas eu gosto do movimento, onde é que eu me encaixo? Então o Pilates, ele falou, olha, você sabe fazer muita coisa, olha o que você pode fazer com o seu corpo. Então o Pilates, ele me deu esse lugar. E depois o Garuda me libertou, literalmente, porque ele me trouxe um fluxo, que aí vem muito, acho que desse lugar da dança, que pra mim é vital, essa é a palavra, ele é vital, ele me energiza, essa coisa da verdade que a gente falou. Se a gente não tá bem, a gente não consegue dar uma aula de Garuda, porque você não consegue só conduzir movimento. Sim. É uma troca, como a gente falou, é um trabalho psicossomático que passa por nós. Então a gente faz a aula, a gente tem uma estrutura já montada, mas durante a aula você conversa consigo e com o que você está vendo dos outros. Então você está num fluxo mesmo. Acho que se desse para enxergar o invisível, você ia ver uma troca muito grande. Isso passa por dentro de quem está conduzindo também. Eu pensei que era a característica do James porque eu fiz com a Romana, né? A formação. E ela veio do Balantini, né? Do balé, teve contato direto com o Pilates. E ela também dava aula dançando. Falei, será que eu vou ter que dar aula dançando? Embora eu tenha feito um pouco de dança. Mas você dá, né? Eu vejo treinos da seleção lá que vejo você não só faz o treino dançando, como bota todas as jogadoras da seleção para dançar. Várias vezes eu já vi isso. Ele vira um gigante, né? É um espetáculo muito legal de se assistir o treino da seleção. A introdução para começar o treino da seleção brasileira de voleibol feminino. O trabalho que o Zé faz ali, e a coordenação, e a integração, parece que vai todo mundo se unindo num corpo só. É uma coisa muito louca. É muito legal mesmo. O João fica me desafiando, que eu acho assim, né, que eu puxo um pouquinho de cada método, né? Assim, no que eu vivi com vocês, claro que eu vou puxar um pouquinho, né, do Garuda, porque eu acho a movimentação da pelvis do Garuda, porque a primeira movimentação de pelvis que eu vi foi do Feldenkrais, né, que ele deu suporte para o relógio pélvico. Mas como o Garuda faz em ponte, né? Não, assim, fenomenal. Eu acho assim, que se as meninas, né, conseguem isso, claro que o objetivo nosso é a performance dentro da quadra. Se elas têm essa consciência, claro que elas vão ter maior capacidade de solução de problemas durante o jogo, né? Então, e eu falei assim, acho que os verdadeiros, já que pedagogia é a arte de ensinar, né? Eu acho que eu tenho que ser artista também. O tempo todo. Né? E eu acho que eu tenho que dançar junto, realmente. Que é a maneira que eu tenho de estabelecer uma relação de estou junto com você e junto nós vamos conseguir o objetivo. E eu vejo assim, que os dissidentes, hoje eu faço assim, quando ele vem para o Brasil, aula com o Rabara, que ele é da linha da Romana. Né? E ele também dança junto. Né? Então, de ver vocês, eu falei, acho que eu tenho que dançar junto. E eu vou além, sabia, Zé? Quando a gente usa máquina, é como se a máquina fosse o nosso parceiro de dança. Então você não luta com a máquina de puxar. Então você tem uma rondana que gira bem e daí ela vira, pra quem já fez qualquer dança assim com um parceiro, você sabe que quando tem uma sincronicidade e ambos trabalham junto, um não pisa no pé do outro, a dança flui melhor, né? Ela fica mais bonita pra quem olha, mas ela fica muito mais viva pra quem tá praticando, ela fica mais agradável pro corpo e a gente constrói uma dança muito mais eficiente. E toda vez que a gente sobe numa máquina e a gente consegue fazer isso, essa conversa, isso eu já ouvi até de... Se a gente começa a pegar, assim, grandes celebridades, Ayrton Senna falava que o carro era a continuidade do corpo dele. Kelly Slater fala que ele se sente a própria onda e a prancha quando ele está surfando. E eu já ouvi isso também de grandes músicos também, que eles sentem que o instrumento que ele está tocando é a continuidade do corpo. Então, esse é um lugar que a gente sempre trabalha, para a pessoa aprender, ficar à vontade com aquela máquina, e para que ela tenha respostas mais eficientes, assim. E é um lugar que, independente se é Pilates, é Garuda, a gente tem que buscar, assim. Como é que isso impacta a dinâmica da aula, assim, por exemplo, no Brasil aqui a gente tem
normal no Brasil são aulas com um professor para 1, 2 pessoas. Se o professor é muito bom, ele consegue levar 3 pessoas numa aula. Como é que funciona no Garuda? O Garuda ele está já presente em diversas frentes aqui no Brasil. Então nós temos aulas em grupos, que você só precisa, né, de uma sala, e pode ser nas máquinas ou pode ser corpo livre. Tem pessoas que introduzem, fazem o seu próprio estilo de aula e de repente começam uma prática com 15 minutos de Garuda e terminam a sessão com o restante de Pilates, é uma opção. E a gente tem pessoas que levam esse trabalho para centros de reabilitação mesmo. Trabalhos neurológicos, com cadeirantes, e aí usam o conhecimento um pouco mais recortado, então a técnica, o exercício, para favorecer uma reabilitação. Então dá para você... Depende muito também do perfil do profissional. Tem profissionais que têm uma atuação mais individual e aí talvez não cabe esse fluxo, mas como no Pilates, tem muita gente que usa mais nesse olhar de fisioterapia mesmo e muito pontual, né? E quem consegue colocar o sistema todo, né, entregue na mão do aluno. Então dá para atuar de diversas formas. E eu vejo, Paulo, se a pessoa tem um kit de máquinas, daí eu acho que o Garuda entraria como um momento que todos esses alunos, digamos, nós somos alunos de um grupo, somos um grupo de Pilates, mas que vai usar o Garuda como uma ferramenta. Eu vejo um momento, de repente, da gente todos em pé, fazendo uma sequência de Garuda juntos e depois o profissional distribuindo esses clientes, cada um em uma máquina para fazer. Ou uma sala com máquinas iguais, como é o caso da TC Pilates, que a gente tem, por exemplo, 6 Reformers Torres, e daí fica mais simples para o professor colocar a máquina em ação e buscar esse fluxo também, assim. Mas, e a gente, você sabe que a gente defende pra caramba a sala com máquinas iguais, porque a gente já viveu o sistema de circuito e a gente sabe o quanto isso é interessante para o cliente e para o praticante, porque a gente tem um aproveitamento de aula maior, porque não precisa fazer tantas trocas e tantas adaptações, né? Regular a máquina aqui e ali, assim, a aula flui melhor. Isso a fluidez aparece mais no Pilates, aparece mais no Garuda, se as máquinas são iguais e a gente une. E daí é uma questão da nossa metodologia, que a gente une pessoas com perfis parecidos. Então, por exemplo, o Zé colocando todas as meninas da seleção com várias máquinas iguais, poderia fazer uma aula. Não quero só um reformer, né? Bom, você pode até, ele pode mandar até pra você colocar só os titulares, depois só as reservas, né? Sim. Você pode trazer, o dia que você quiser usar a estrutura da TC Pilates para treinar, as portas estão abertas. E daí você usa o método Garuda como uma ferramenta no momento da aula, ou como a metodologia pura dentro do processo. E eu acho que vale reforçar o que a gente estava falando, que é a potência do grupo. A gente, depois que a gente conheceu esse trabalho da metodologia de grupos, né? Tudo bem, quando você está num circuito, você também está em grupo, mas são trabalhos individuais. Mas a potência do grupo, ela traz essa sinergia com o professor, com quem está, permite que o instrutor esteja de fato conectado com o que ele está fazendo, independente, se for Pilates, Garuda, independente. E eu acho que traz uma consciência coletiva muito maior de saúde, de capacidades, do que eu sou capaz de fazer, e traz um elemento primordial do método Pilates e do Garuda também, que é o ritmo e a fluidez, que muitas vezes fica de fora pela dinâmica do espaço, enfim. Então a gente defende muito que as pessoas invistam cada vez mais em quantidade de máquinas e que seja 3 reformers, que sejam 4, e vai aos poucos até se capacitando para poder saber como atender, porque eu acho que são 2 questões que o mercado do profissional do movimento tem que estar atento. Ele tem que saber os seus métodos, suas técnicas, obviamente, conhecer a fundo, mas ele tem que saber ensinar. Isso é outra capacidade, a gente está falando de outra coisa. Então, saber ensinar requer também aprender sobre isso, ler sobre isso, entender de pessoas, lidar com pessoas, e é um lugar bem mais complexo do que as metodologias que você consegue, né, ter mais acesso até.
Sim, muito Então legal. eu sou super a favor dos grupos, gente. Não, mas eu Isso acho que essa é uma muito potente. tendência do mercado E brasileiro nos desenvolve agora. enquanto profissionais. Coisa que lá fora já acontecia, a gente está vendo acontecer com mais frequência no Brasil. Eu acho que é muito interessante mesmo. Só queria fazer uma observação. É muito engraçado como as dificuldades que a gente enfrenta, né, nos faz superar para alcançar objetivos. Você começou com uma dificuldade de respiração, você tinha e fez disso um movimento na sua vida e passou a ser hoje o que te faz acordar feliz. E isso é muito importante e é muito legal também a maneira como os olhos de vocês brilham quando vocês falam, entendeu? Existe amor nisso daí, existe uma coisa muito forte e é muito bom a gente ter esse sentimento aflorado, entendeu? Isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis e mais simples. Nunca fácil nunca é, mas você enxergar que é possível começa a dar uma outra conotação, né? Então, muito legal mesmo. Mais alguma coisa, Dr. José Elias Proença? Assim, porque vocês contam lá, né, que vocês colocou assim que existe, né, um equipamento semelhante a chair, equipamento semelhante ao reformer, né? Vocês contam com 6 reformers, 6 chair, quando vocês vão trabalhar o coletivo, o grupo, com quantos equipamentos vocês contam? A gente trabalha hoje com 6 aparelhos, né, em uma das nossas unidades, na outra com 5, né, questão de... Mais de aparelhos reformers. Reformers torre, Tá. Chair. isso. A gente tem uma sala de chair e uma sala de reformer torre e barretes. E a gente trabalha com esse número de pessoas. Legal. É interesse de pedido futuro aqui para o grupo. E a gente agora acabou de voltar lá da Índia. Lá na Índia o espaço que eles montaram é com 5 máquinas iguais, mas lá em Londres eles têm com 7 ou 8 máquinas iguais. Então é muito baseado no espaço físico que você tem. A gente até teve uma unidade, mas que na pandemia a gente fechou, infelizmente, mas que a gente tinha 8 reformers torre. E era muito gostoso de conduzir a aula com todas aquelas máquinas. Você organiza um layout que favoreça o professor, ter uma visão de todo mundo. Então é difícil trabalhar com 8 numa sala em L, por exemplo, né? Sim. Mas se você tem uma sala retangular, ou uma sala quadrada que você distribui as máquinas e o professor acaba ficando num lugar onde ele tem controle visual sobre todo o grupo, não interfere muito a quantidade de pessoas, se a acústica é boa e se esse professor, como a Vivi falou, está treinado para lidar com o grupo. Bom, acho que deu para dar pelo menos uma ideia inicial para as pessoas aí de como esse método Garuda pode vir a acrescentar e fazer com isso uma união de complementariedade com o Pilates e que as coisas todas buscam o mesmo objetivo, o bem-estar, a saúde e a felicidade das pessoas. Então, não tem nada como agradecer a vocês a presença dessas duas simpatias aqui, essas figuras que graças a Deus a gente encontrou no caminho aí, que são grandes parceiras nossas hoje, muito orgulho de tê-las no time da Metalife. Agradecer meu sócio e parceiro Paulo Bernardi e esta fera aqui, que a gente tem que aproveitar ao máximo a presença dele aqui, porque já ele está indo para a Olimpíada para nos ajudar a buscar mais um ouro no voleibol e tentar ao máximo absorver as informações e os conhecimentos dessa fera, tá? Então, um agradecimento a todos vocês aí, espero que a gente tenha sido a contento aí das informações, porque as pessoas pelo menos tenham um conhecimento inicial sobre o método, tá bom? Obrigado e... Querem deixar mais alguma mensagem? Não, vou deixar os nossos canais, se você digitar Garuda Brasil, Método Garuda BR, né, que é o Instagram, ou a TC Pilates, a gente pode tirar todas as dúvidas para quem tiver dúvidas mais pontuais. É isso. E agradecer o espaço para a gente poder conversar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente faz. Obrigada de verdade. E convidar a todos a pensar movimento sempre com muita responsabilidade, né? Respeitar as suas metodologias e olhar também para tudo que está acontecendo na área do mundo. Legal.
Eu acho que é só pontuar que esse é só o primeiro papo. Eu acho que nós temos muita coisa para falar. Eu vejo que as meninas têm muito conhecimento para ser dividido com todos vocês que estão assistindo e vão assistir. Então acho que é muito importante a gente abrir as portas para que essas coisas que venham acrescentar mais para o bem-estar das pessoas. Tá bom? Perfeito. Beleza? Então tá.